Olá, boa tarde, ótima sexta-feira a todos e seja muito bem-vindo. Agora são 15 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. E a Receita Federal publicou regras que igualam as fintechs ao tratamento de bancos. Com maior rigor, a medida reforma o compromisso de transparência de todas as instituições financeiras e atua contra o crime organizado. No mesmo dia em que 3 operações policiais combateram um esquema bilionário de organizações criminosas, a Receita Federal anunciou um novo esforço para conter a atuação de fintechs em favor de facções do crime organizado. Uma nova instrução normativa, publicada no Diário Oficial da União desta sexta, equipara as fintechs aos bancos, passando a ter as mesmas obrigações de transparência exigidas há mais de 20 anos das instituições financeiras tradicionais. As fintechs são empresas que usam a tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma mais simples e rápida que bancos tradicionais. Segundo o texto divulgado, o objetivo é o combate aos crimes contra a ordem tributária e o crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes. Apenas uma fintech movimentou 46 bilhões de reais em 5 anos em esquema ligado ao PCC e outra recebeu 10 mil depósitos em dinheiro vivo para uma das fintechs no valor total de 60 milhões de reais. Para a Receita, quem mais se beneficia da falta de transparência das fintechs é o crime organizado. Afinal, o que é uma fintech e o que diferencia de um banco tradicional? O CEO da AIS Partners e especialista em fintechs, Wagner Moraes, vai falar mais sobre o assunto. Boa tarde, Wagner. Seja muito bem-vindo ao Redação HIT. Sim. Olá, boa tarde. Eu agradeço, uma honra muito grande. A gente que agradece. Wagner, vamos começar essa entrevista explicando para o nosso público o que é uma fintech. Qual a sua análise como especialista? Joia, maravilha. Essa questão já é bastante importante para que a gente possa entender, tá? Porque esse é um movimento que já vem ocorrendo aí com bastante força ao longo aí dos últimos anos, ou seja, novos entrantes, né? O que é uma fintech? São diversas empresas que fazem o fornecimento de tecnologia voltado ao setor financeiro, né, e isso direcionado a essa comercialização de produtos e serviços financeiros, tá? Ou seja, assim, nesse instante que a gente fala de uma fintech especificamente, não existe uma estrutura regulatória muito forte, a exemplo do que existe num banco, né? Um banco hoje, ele necessita ter autorização do Banco Central para que ele possa operar, ou seja, efetivamente na forma de banco, tá? E, logicamente, esse processo para isso é de uma complexidade muito grande, né? E mesmo esse arcabouço regulatório para que possa suportar uma operação de um banco é de uma complexidade bastante grande. Tá? Exige essa estrutura forte, ou seja, na parte de controles, né? E, logicamente, todo um nível de controle e de regulação para que possa atender toda essa legislação do Banco Central, né? Então, quando a gente fala de uma fintech, não, ela não se equipara necessariamente a um banco, ela não tem necessariamente autorização do Banco Central para que possa operar, e ela acaba entrando em diversas áreas do setor financeiro como um todo, sem esse nível de controle adequado. Perfeito. E o Brasil se destaca como o principal hub de fintechs na América Latina, com o maior número. São mais de 720 fintechs brasileiras, o que equivale a 24% de todas as empresas de finanças digitais ativas na região. Quais são os fatores responsáveis por esse crescimento das fintechs no Brasil? Sim, alguns aspectos aí de fato bastante importantes. Exemplo, hoje no Brasil existe uma concentração bancária muito forte em cima dos 5 maiores bancos, ou seja, o Brasil hoje ele possui a segunda maior concentração bancária do mundo, com 76% de tudo que é transacionado no sistema financeiro nacional, ou seja, já envolve diretamente 5 bancos: Bradesco, Itaú, Banco Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. O Brasil ele só fica abaixo da Holanda, mas a Holanda é um caso à parte, concentração bancária da
da Holanda está na casa de 99%, mas equivale dizer que existe uma quantidade muito mínima de bancos. Então, quando a gente fala do Brasil hoje, uma concentração bancária de 76% em cima de 5 bancos, e a gente vê essas economias mais desenvolvidas e estruturadas. Exemplo, Estados Unidos, a concentração bancária está por volta de 41% em cima dos 10 maiores bancos. Se a gente olha, ou seja, o mercado europeu como um todo não fica muito longe disso. Então, o Brasil, ele está com uma concentração bancária excessiva e, logicamente, o Banco Central, ele vem desenvolvendo um trabalho muito forte ao longo desses últimos anos para que facilite mais a entrada de novas empresas e novas instituições financeiras para que possa diminuir essa concentração bancária, tá? E, logicamente, ampliar, né, essa oferta de produtos e serviços financeiros em condições mais acessíveis, né? Então, esse movimento ganhou uma força muito grande. A gente teve a primeira instituição de pagamento aprovada em 2016, né, e hoje, de fato, já existe uma quantidade muito grande de novas instituições e diversas fintechs, na verdade. Hoje, quando a gente faz a comparação com a América Latina como um todo, ou seja, o Brasil ele concentra aproximadamente 59% desse movimento de inovação, né? Mas, logicamente, existe o lado bom disso, existe o lado mau. Né? O lado mau é que entraram muitos aventureiros nesse mercado, muitas empresas novas sem que tivesse essa estrutura de controles adequada, né? E, logicamente, atendesse toda essa regulação e legislação vigente, né? E, logicamente, abriu espaço para uma série de contravenções ao longo desse período. Né? Então, esse grande desafio do Banco Central e do nosso governo hoje é nós mantermos esse ritmo de crescimento e abertura para novas instituições financeiras, mas aumentarmos bastante o processo de controle e de regulação para que possa inibir, ou seja, diversos, delitos, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e diversas outras coisas. Então, esse é o nosso grande desafio atual hoje. Tá certo, Wagner. E a Receita Federal ela afirmou que as fintechs são um banco paralelo ao crime organizado. De acordo com a sua experiência, você concorda com essa afirmação? Sim, e de fato é o que tem acontecido ao longo dos últimos anos, né? E de fato o que a gente vê hoje, né? Esse é um trabalho muito forte do Banco Central e da Receita Federal, do Ministério Público ao longo desses últimos anos. Mas isso não está acontecendo apenas hoje, tá? Existe esse histórico, ou seja, já que teve essa evolução muito forte do crime organizado, né? Ele deixou as ruas, né? E hoje ele se especializou mais nessas estruturas mais organizadas, de mercado financeiro e diversas outras coisas, e que é o que tem sido feito ao longo desses últimos anos. Então, o que a gente está vendo hoje, na minha visão e baseado na minha experiência, é apenas, entre aspas, a ponta do iceberg. Né? Existem outras instituições e diversos outros tipos, de práticas que, infelizmente, estão ocorrendo nesse mercado, mas a nossa expectativa é que, com esse fortalecimento da legislação e da regulação dessas instituições, né, isso aperte mais essas práticas ilegais e, principalmente, esse posicionamento do crime organizado, que está com uma presença muito forte no mercado financeiro como um todo. Né? Esse é o grande desafio e, de fato, esse passo muito importante ele foi dado ontem, que é esse aperto no processo regulatório das fintechs e instituições. Muito bem observado, Wagner. E nessa sexta-feira foi decidido que as mais de 200 fintechs vão passar a ser monitoradas como instituições financeiras, sendo obrigadas a passar informações de movimentação. Explica pra gente como funciona esse procedimento. Sim, ótimo. Olha só, hoje, para que se consiga ter autorização do Banco Central para que se possa montar uma instituição financeira, esse é um processo muito rigoroso, isso leva tempo, e depois dessa autorização do Banco Central, existe uma série de obrigações, diversas informações que necessitam ser feitas diariamente. Exemplo, hoje, quando um banco ele abre uma conta corrente, no fechamento do dia existem alguns informes e relatórios que esse banco necessita encaminhar ao Banco Central, né, além de diversas outras formas de prestação de contas, ou seja, né, esse mercado financeiro ele tem essa obrigação de gerar todas as informações e municiar o Banco Central. Né? Mas, assim, diferente das fintechs que até então não estavam com essa obrigação toda,
né? Ou seja, com essa instrução normativa que ocorreu, essas fintechs elas passam a ser enquadradas fortemente como instituições financeiras, ou seja, isso na prática significa que agora elas têm as mesmas obrigações fiscais e de transparências que esses grandes bancos sempre tiveram, ou seja, né, essa entrega de dados através de diversos sistemas do Banco Central e da Receita, tá, essa estrutura de cadastro muito mais rígido, ou seja, esse cruzamento de informações com movimentos financeiros mais encorpados, dentre diversos outros, né? Então, isso acontece com esses grandes bancos, mas até então não estava afetando bastante as fintechs de maneira geral. Então, esse movimento eu vejo com ótimos olhos, isso vai trazer uma segurança e uma qualidade muito forte ao mercado, mas, logicamente, traz uma pressão de custos adicionais às fintechs, que, teoricamente, não tem uma estrutura tão encorpada quanto esses grandes bancos, né? E para que possa atender isso, né, isso exige investimentos em tecnologia, áreas, né, estrutura de controles encorpadas e, de fato, isso tudo custa bastante. Wagner, muito obrigado. Nós acabamos de conversar com o CEO da AIS Partners e especialista em fintechs, Wagner Moura. Muito obrigado pela participação e por compartilhar toda a sua experiência com a gente, Wagner. Sim, eu que lhe agradeço imensamente, uma honra muito grande. Uma ótima tarde a todos. Igualmente, um grande abraço. E olha só, em um posto em Camaçari, na Bahia, várias carretas carregadas de combustível de empresas alvo da mega operação contra o PCC foram abandonadas. A Polícia Militar foi acionada para remover os veículos. Depois da mega operação contra o esquema bilionário do PCC, várias carretas carregadas de combustível das empresas G8 Log Agro e a Mosca Log foram abandonadas na Bahia. As investigações apontaram que essas empresas, alvos da operação, foram identificadas como empresas de fachada ligadas ao esquema criminoso, comandado por Mohamed Hussein Mourad, o primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Eles ainda estão foragidos. Criada em fevereiro do ano passado, a G8 Log atua no transporte de cana-de-açúcar e etanol para usinas do grupo Itajobi, mas funciona como parte de uma rede usada para ocultar patrimônio e mascarar a real propriedade dos ativos. Seus veículos estão registrados em nome da Blue Star Locação de Equipamentos, também considerada empresa de fachada. A Mosca Log operava de forma integrada a G8, usando a mesma logomarca e número de telefone, além de compartilhar frota registrada na Blue Star. Ambas transportam etanol e cana para as usinas ligadas ao grupo, reforçando a estratégia de criar múltiplas camadas societárias para lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial. A organização criminosa atuava em toda a cadeia produtiva de combustíveis e de açúcar e álcool, incluindo usinas, distribuidoras, transportadoras, fabricação e refino, armazenagem, redes de postos de combustíveis e conveniências. O entregador de aplicativo está em coma no Rio de Janeiro. Ele recebeu por engano uma substância usada para a limpeza de máquinas durante uma sessão de hemodiálise. A família denuncia que ele foi intoxicado por ácido peracético e registrou ocorrência na polícia. Vamos ver. O entregador Bruno Rodrigues Ventura dos Santos, de 29 anos, está em coma após ter recebido por engano uma substância usada para a limpeza de máquinas durante uma sessão de hemodiálise em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A família denunciou que ele foi intoxicado por ácido peracético e registrou ocorrência na polícia. Na última quarta-feira, Bruno chegou à clínica Nice Diálise, conveniada ao SUS, para mais uma sessão de hemodiálise. Enquanto os pais aguardavam do lado de fora, perceberam uma movimentação incomum. Cerca de 1 hora após o início do tratamento, um tumulto tomou conta do local. Foi aí que eles viram o filho sair inchado, sangrando e entubado. De acordo com o laudo do pronto-socorro, o entregador deu entrada após apresentar rebaixamento do nível de consciência durante a sessão. O documento aponta ainda que ele sofreu hemorragia com edema cerebral. O pai da vítima
registrou boletim de ocorrência por lesão corporal. A declaração também cita que havia resíduos do ácido na máquina utilizada para filtrar o sangue do entregador. O ácido peracético, que foi usado por engano durante o tratamento, é usado para desinfecção das máquinas de hemodiálise, mas não pode entrar em contato direto com o paciente. A família afirma ainda que, no dia do incidente, a técnica de enfermagem responsável pelo atendimento havia sido trocada. A Secretaria Municipal de Saúde e a Defesa Civil de São Gonçalo informaram que a fiscalização dos serviços prestados cabe à Vigilância Sanitária Estadual, que já foi notificada sobre o ocorrido. A clínica ainda não se pronunciou sobre o caso e Bruno permanece em estado gravíssimo. A Polícia Civil prossegue com a investigação. Em Santa Catarina, uma idosa decidiu se aventurar. Ela encarou uma das atrações mais radicais de um parque, uma torre de queda livre com 100 metros de altura. Durante a queda, a atração atinge até 120 km por hora. Acompanhe. Pois é, sonhos, cada um tem o seu, cada um realiza da forma que der, né? Dos mais estranhos aos mais fáceis, vamos dizer assim. A avó Sebastia, dona Sebastiana, de 88 anos, realizou o sonho de estar na Big Tower. Essa é uma atração, né, de um dos parques mais famosos de Santa Catarina, do Brasil e da América Latina, o Beto Carreiro, que é onde a Big Tower, ela despenca, né? Tá sentadinho ali, ela despenca de uma altura aí que equivale a um prédio de 30 andares. A queda acontece mais ou menos aí, de acordo com os especialistas, em 120 km por hora. E a dona Sebastiana tinha o sonho de ir no parque e principalmente de despencar nesse brinquedo. Claro, né, gente, tudo na sua segurança, é claro, mas aos 88 anos é muita coragem. A neta da dona Sebastiana, que acompanhou, filmou tudo, disse que a avó tinha essa vontade, esse desejo de fazer essa participação, de estar nesse brinquedo, e aí foi realizado. A família toda estava reunida, foi uma excursão muito grande para registrar esse momento. Sonhos aí, né, com cada um tem o seu, e a dona Sebastiana conseguiu realizar o seu, mostrando que nunca é tarde para realizar sonhos, 88 anos. Realmente muito corajosa a dona Sebastiana. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Nesse fim de semana, temporais devem atingir o sudeste do Brasil. E no centro-oeste, a temperatura pode chegar aos 40 graus. A previsão do tempo indica o surgimento de um cavado atmosférico, uma região alongada de baixa pressão que favorece a formação de nuvens de tempestade. Esse fenômeno deve se estender do Mato Grosso do Sul até o sudeste do país e deve espalhar temporais por São Paulo, sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Com volume elevado de chuva, aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito. Em São Paulo, a expectativa é que as chuvas cheguem a 25 milímetros no decorrer do dia, com a variação de temperatura entre a mínima de 15 e máxima de 21 graus. No final de semana, o tempo deve melhorar na capital paulista, com a volta do sol, e termômetros entre 14 e 24 graus. Ainda no sudeste, em Belo Horizonte, o cenário segue chuvoso, com temperaturas próximas de 23 e 24 graus. No Rio de Janeiro, a melhora só deve ser sentida a partir de domingo. No sul, a semana termina com o clima instável. A previsão é de ventos mais fortes e um ciclone extratropical formado na Argentina pode provocar rajadas que podem passar dos 70 km por hora em regiões do litoral e na Serra Gaúcha. Enquanto isso, no norte e no centro-oeste do país, a previsão é de sol e calor intenso. Em Cuiabá, por exemplo, os termômetros podem chegar aos 40 graus. E em Goiás e Brasília, seguem com a baixa umidade do ar. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na RIS TV, fique agora com o programa Consulta ao Doutor com a Dani Paris. Ótima sexta-feira e até mais!